Olha, é importante lembrar, a gente está indo agora para a terceira parte da aula, terceira e última parte. É importante lembrar que se alguma dúvida surgir, você deve anotar e mandar para mim, certo? Vamos lá. Então a gente vai ver agora os tipos de predicativos. Se eles podem ser predicativos do tipo nominal, verbal ou verbo nominal, né? A gente já falou anteriormente sobre quando o objeto ele se refere ao sujeito, ao predicativo do sujeito, e quando ele se refere ao verbo, ele é o predicativo verbal, certo? Então a gente vai ver agora aqui, ó, quando os predicativos podem ser nominais, né? Quando o núcleo verbal, o que é o núcleo verbal? É onde está o verbo da frase, certo? Então vamos lá. Quando é que o núcleo verbal não tem sentido individual, ele vai precisar de um complemento para dar o sentido necessário do verbo. Então, por exemplo, se eu tiver verbos de ligação, como os verbos ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, viver, todos esses verbos precisam de algum complemento. Se eu digo para você, se eu chego para você e digo: "Ei, a minha guitarra é o quê?" Não, ela é. Sim, mas ela é o quê? Não faz sentido, né? "Ei, o meu cachorro tá." Meu cachorro está, né? Sim, ele tá o quê? Tá entendendo? "Ei, o seu pai vai permanecer." Aonde? Por quê? Como? De que modo? Né? Sua mãe vai ficar. Em que lugar? Né? Você vai tornar-se. Tornar-se o quê? Eu vou andar. Andar aonde? O meu amigo parece. Parece o quê? Tem que ter um complemento, né? Você vai ali e vai virar. Virar para onde? Virar à direita, virar à esquerda, virar para cima, virar para baixo, virar de cabeça para baixo, virar cambalhota, virar o quê? Né? Eu vou viver. Né? Eu vou viver o quê? Eu vou viver uma experiência, vou viver uma vida, vou viver um caminho novo, vou viver uma nova fase da minha vida, vou viver uma nova experiência profissional. Vou viver o quê? Né? Da vivência. A gente tem aqui, por exemplo, essa frase que diz: o homem parecia agitado. O homem parecia agitado. Esse agitado se refere ao verbo ou se refere ao homem? Esse agitado aqui se refere ao verbo ou se refere ao homem? Esse adjetivo está se referindo ao homem. Se ele está se referindo ao homem, que tipo, então, de predicado é esse? É o predicado nominal, que está se referindo ao sujeito. Vamos analisar a frase ponto a ponto. Quem é o sujeito? É o homem. O homem parecia o quê? Agitado. Parecia precisa de um complemento, então ele é um verbo transitivo. Ele está ligado por algum tipo de preposição? Não. Se ele não está ligado por preposição, portanto, ele é um verbo transitivo direto, VTD. Quando ele é um verbo transitivo direto, tudo que vier após ele é o objeto que se refere a essas duas partes aqui. Aí você vai ver se agitado está se referindo ao homem ou está se referindo ao verbo, está se referindo ao homem. Portanto, esse predicado é nominal. O objeto direto se refere ao sujeito, portanto, o objeto direto é um predicativo nominal. Certo? Quem é o núcleo verbal dessa oração? O verbo. Parecia. O núcleo verbal da oração é o verbo. Parecia. E esse parecia é classificado como verbo de ligação. Primeiro porque ele é um verbo que liga o sujeito ao seu predicativo. Isso aí, tipo, mas ele podia estar se referindo ao verbo. Se ele estivesse se referindo ao verbo, ele não era verbo de ligação, ele era verbo só. Né? Se eu estou ligando o predicativo ao sujeito, aí é verbo de ligação. Sempre que você tiver em uma oração, analisou a oração todinha, chegou no núcleo verbal, esse núcleo verbal tem sentido sozinho? Não. Precisa do predicativo? Precisa. Esse predicativo está se referindo ao verbo? Não, está se referindo ao homem. Então esse verbo é verbo de
ligação, certo? Então a gente tem aí o predicativo do sujeito, que é o agitado. Então a gente tem aqui, na continuação aqui, ó, a gente tem mais um exemplo, que é a frase: Pedro permanece ocupado. O que é Pedro nessa frase? Pedro é o nosso sujeito. Pedro permanece. Permanece o quê? A frase Pedro permanece tem algum sentido sozinha? Não. Né? Então Pedro permanece o quê? Permanece ocupado. Se precisa desse complemento, é porque esse verbo que está aqui, ele é um verbo transitivo. Agora, ele é transitivo direto ou indireto? Tem alguma coisa ligando permanece a ocupado? Não. Tem alguma preposição aqui no meio? Não. Se não tem preposição, esse verbo é transitivo direto. Portanto, ocupado é o objeto direto. Agora eu pergunto, esse ocupado que está aqui, esse objeto direto que está aqui, ele se refere a permanece, ao ato de permanecer, ou se refere a Pedro? Quem é que está ocupado? Desce. Ele se refere ao sujeito, certo? Então Pedro permanece ocupado. O ocupado está se referindo diretamente a Pedro. Quem é que está ocupado? É Pedro. Quem é que está ocupado? É o permanece? Permanece é que está ocupado? Não. Quem permanece ocupado é Pedro. Portanto, Pedro permanece ocupado. Ocupado se refere diretamente a Pedro. Portanto, esse objeto direto que está aqui é um predicativo para quem? É uma qualidade para quem? Para o nosso sujeito. Então ele é o predicativo do sujeito. Como é que a gente pode ter certeza que permanece é o verbo de ligação? Como é que a gente pode ter essa certeza? Porque esse permanece é o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Ele liga a qualidade do sujeito, a qualidade que o sujeito tem, ao próprio sujeito. Pedro permanece ocupado e você só sabe que quem está ocupado é Pedro porque permanece está ligando o predicativo ao sujeito. Certo? Então a gente tem a ligação, mais o predicativo do sujeito, a gente tem o predicativo nominal. Certo? Essa parte toda aqui, ó. Essa parte toda até aqui, eu errei, até aqui. Essa parte toda aí é o predicativo nominal. Tá bom? Nós podemos ter, então, um outro tipo de predicativo, de predicado, que é o predicado verbal, o predicativo verbal, que é quando a qualidade, o núcleo verbal, aliás, a qualidade, o predicado, ele se refere ao núcleo verbal, mesmo que o núcleo verbal tenha sentido sozinho. Quando o núcleo verbal tem sentido sozinho, mas o objeto não se refere mais ao sujeito e sim ao verbo. Então, se você está lendo uma oração, uma frase, e você encontrou o verbo, e encontrou o predicado, o objeto do verbo, e esse predicado está se referindo ao verbo, o que é que você vai ter então? Um predicado verbal, certo? Aqui nós temos o exemplo, Maria adora doce. Maria adora, tem sentido? Tem, até tem sentido. Porque se você chegar para a pessoa, fulano estava numa adoração na igreja católica. Menino, Maria adora. Ela estava fazendo adoração. Se a pessoa chega assim, ei bicho, tem um chocolate ali, menino, Maria adora. Adora o chocolate. Né? Então assim, só a frase Maria adora já faz sentido. Só que aí você tem um complemento para Maria, aliás, para adora, que é a qualidade do que ela está adorando, que é quem? O doce. Então ela adora ao doce ou ela adora o doce, né? Quem é o sujeito aqui então? Maria. Esse verbo adora, qual é a transitividade? Ele poderia ser intransitivo? Poderia, se não houvesse esse complemento. Mas neste caso, em havendo o complemento, nós vamos ter aqui o verbo transitivo sendo direto. Por que ele é direto? Porque ele não tem nenhuma preposição aqui fazendo essa ligação entre o objeto e o verbo, certo? Então aqui a gente tem o verbo transitivo direto e ao lado nós temos o seu objeto,
Tá bom? Então vamos continuar aqui conhecendo um pouco mais de Maria, né? Maria adora doce. Maria é o sujeito. Adora é o verbo. Esse verbo é o quê? É transitivo. Como não tem nenhuma preposição ligando aqui, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, o objeto doce é o objeto direto. Vamos falar mais de Maria, que Maria é uma pessoa boa. Só que agora Maria não adora doce. Maria gosta de doce. Como Maria gosta de, quem é que está aqui circulado? Quem é esse de aqui que está aqui? É uma preposição. Então Maria gosta de doce. Esse de é uma preposição que liga o verbo ao seu objeto. Se tem uma preposição, ele vai ser verbo transitivo direto? Sim ou não? Mas é claro que não. Maria é o sujeito, continua sendo o sujeito da história. Gosta agora é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele está ligado por uma preposição ao seu objeto. E, portanto, de doce é o nosso objeto indireto. Tá bom? Isso é fácil, né? Isso é melzinho na chupeta. Agora vem essa situação aqui, ó. Maria emprestou. Menino, foi ótimo que o celular caiu aqui agora. Ainda bem que não quebrou.